Quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos concedido esses momentos maravilhosos do nosso grande São João. Nós tivemos inclusive uma missa abençoando a nossa festa, foi muito interessante. Tivemos também a nossa orquestra sanfônica que abrilhantaram a abertura do nosso grande São João. Foi muito importante. Agradecer a toda a equipe que contribuíram para a realização do nosso grande São João, nossa timoneira aqui, Silvia da Cultura, que há mais de 6 meses vem organizando junto com toda a equipe essa festa. Agradecer aqui em Cuiúba, que conduziu muito bem o trânsito. Esse ano não tivemos praticamente nenhum estrangulamento no trânsito. Tudo fluiu um pouco mais lento, que é natural pelo número de veículos, mas foi muito interessante. Parceiro André aqui da SEBEM, nas liberações e muitas questões aí para que acontecesse, André Luiz. Também João representando a saúde, batalha muito grande, João? Para fiscalizar, acompanhar, organizar, principalmente a questão da parte de barracas, dos barraqueiros, enfim, ajudando bastante para que o nosso São João fosse organizado. As forças de segurança, em nome do Coronel Nailson, desculpa aí, Coronel Manoilson, com a Polícia Militar. Tivemos também Fábio, coordenador da 4ª Corpinha aqui, Corpo de Bombeiros, que realmente a segurança foi muito importante. Nós tivemos um clima de paz, de tranquilidade. Isso quero agradecer a todos que participam das forças de segurança aqui do nosso município, que fizeram um belíssimo trabalho para trazer tranquilidade à nossa festa. A doutora Bianca aqui, também da Defensoria, defendendo os direitos das pessoas, das crianças, acompanhando, fiscalizando, nos ajudando a manter os direitos daquelas pessoas e também acompanhando toda a questão principalmente com relação a crianças e outras questões importantes que a Defensoria, inclusive estiveram aqui no momento com um veículo, unidade móvel, que ficou aqui e nos atendeu muito bem, e foram diversas ações importantes aqui. Agradecer também a SESP pela limpeza, a equipe SMTT, já falei aqui, Ouvidoria Municipal, que fez pesquisas diárias. Logo depois eu vou falar sobre o resultado dessas pesquisas. Agradecer a vocês da imprensa, principalmente, que levaram toda a informação, tudo que aconteceu com relação ao grande São João aqui de Santo Antônio de Jesus, porque sem vocês as pessoas não ficariam informadas, bem informadas de tudo que estava ocorrendo aqui. Isso fez com que a cada dia o nosso fluxo de pessoas fosse crescendo, Isso foi muito importante para que o nosso São João fosse do tamanho que foi nesse momento. Também aos nossos prestadores de serviços, fornecedores que contribuíram para a organização dessa festa, a todos os artistas locais, que mais de 130 atrações locais se apresentaram no São João durante o período junino, a todos os forrozeiros, as atrações nacionais também que estiveram aqui, grandes atrações nacionais,
que abrilhantaram a nossa festa, aos patrocinadores, que neste ano nós tivemos aproximadamente 4 milhões, não fizemos o fechamento ainda, mas aproximadamente 4 milhões em patrocínio, que fez com que os nossos custos reduzissem sensivelmente aqui para o município. A toda a imprensa, que já falei aqui, em nome da SECOM, né, e da assessoria de imprensa, que também esteve presente lá através de Jamil, deu um auxílio muito grande para a divulgação de tudo. Quando a gente precisava de algo lá, Jamil, vamos convocar a imprensa, e vocês prontamente estavam lá presentes para fazer alguma reportagem. Tivemos a visita aqui do vice-governador, tivemos deputados federais, Adolfo Viana, tivemos Alan Sanches, também ontem tivemos a deputada Roberta Roma, junto com o ex-ministro, né, João Roma, foi importante. Eles vêm, todos esses deputados que falei, vêm contribuindo para o nosso município e nos prestigiaram com a sua presença aqui. E lógico, essa informação para todo o público só através de vocês da imprensa. Sem vocês, a grande maioria não saberiam que esses personagens, essas pessoas estiveram aqui prestigiando o nosso São João. Não posso esquecer também da minha família, Meire, e também dos meus filhos que estiveram presentes aí, também do futuro deputado de Tio, por todo o apoio, né, de Tio, que é meu cunhado, faz parte da família, todos conhecem. Então, além de toda a família que esteve presente, em nome dele, quero agradecer também à família que deram todo esse apoio. Bom, enfatizar, né, a segurança. Esse ano tivemos assim um ambiente de paz, de harmonia e de muita diversão e forró, né? Foi um clima, né, Silvia, de união. Nós vimos que as pessoas vieram para realmente curtir o São João, brincar, se divertirem, e pouquíssimos momentos nós tivemos algo assim de brigas, que seria até normal numa festa tão grande como essa. Eu mesmo só vi um caso, mas lógico, deve ter havido outros, mas foi muito pouco em relação à dimensão da festa. Mas por quê? Porque nós tínhamos lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Defensoria Pública, todo mundo imbuídos em fazer o melhor pela segurança da nossa festa, que graças a Deus não tivemos nenhum incidente maior, foi muito tranquila graças a esse apoio aí. Tivemos também, gente, o Amarre foi uma novidade esse ano, né? Com as bandas peruanas no primeiro dia. No primeiro dia não deu muita gente, porque a divulgação não tinha sido a contento. Foi uma coisa que nós decidimos de última hora, né, Silvio? Mas do segundo dia em diante, a vibração foi grande, o público compareceu, a imprensa divulgou, vocês divulgaram, e foi um sucesso total, que combinou com... Tivemos Cátia Silene e também a Riva Saia, que foi aquela multidão aí e com certeza para o ano vamos fazer de novo, né, Silvia? O tradicional arrastão Vou Não Vou, que também lotou a avenida, eu acredito ali mais de, sei lá, 5 mil pessoas, ali, 3 mil pessoas, de 3 a 5 mil pessoas, um sucesso total. Aquela questão que diziam que nós não tínhamos atrações durante o dia, acabaram agora, né? Porque, com certeza, se Deus quiser, todos os anos vamos trazer atrações diárias para o São João de Santo Antônio de Jesus. Tivemos também o palco alternativo, importantíssimo, bandas diversas se apresentaram no palco alternativo. A Casa do Brincar, que é bom a gente falar sobre ela, onde os barraqueiros, uns trabalhando
trabalhadores informais, aliás, qualquer trabalhador que quisesse, né, deixaram os seus filhos lá aos cuidados do social. Agradecer a Andressa e sua equipe, que realmente fizeram um ótimo trabalho. Foi uma ideia que tivemos lá 3 anos atrás, deu muito certo e todos os anos estamos fazendo isso aí. A Casa do Brincar, que realmente dá todo o apoio aos trabalhadores do São João. Forró nos bairros, muitos forróis nos bairros durante São João. Foi importante esses forróis em todos os bairros, quer dizer, todos não, mas uma grande quantidade de bairros de Santo Antônio de Jesus tiveram forró. Estou preocupado com o próximo ano, porque com certeza outros bairros vão solicitar e só vai crescendo o nosso São João, mas é importante sim. Na zona rural também tivemos várias forróis na zona rural, visitei alguns, mas damos também atenção ao homem do campo. O forró da melhor idade foi um sucesso total, como em todos os anos. Tivemos também o forró das crianças, onde as crianças se divertiram e participaram do São João. Então foi São João para todas as idades, para todos, né? Bom, e hoje à noite temos aí ainda o forró dos ambulantes, no camarote Aconchego, a partir das 18h30, né? Todos os ambulantes, os trabalhadores que ajudaram a fazer a nossa festa, vão estar nesse forró hoje à noite a partir das 18h30. Bom, gente, teremos ainda, né, uma extensão das festividades juninas no Benfica, dia 28 e 29 de junho, né, onde teremos diversas bandas lá, Sem Pareia, Jaldo Rodrigues, Dan Ventura, Edgar San, Felipe Ramos, GG do Forró, Vitor Viotti e Val Vaqueiro. Então, essa festa também é novidade e vamos fazer já essa semana ainda, né? Sábado e domingo. E o nosso famoso forró na Sapucaia, né? O São Pedro da Sapucaia, dia 5 e 6, com várias bandas. Temos já definidos aqui Devil Novaes, Virgílio, Forró Machucador, Blake Anderson, Forró dos Plays, Maílson Magalhães, Levi, Casaca de Ferro, Guido Freitas, Forró Menina Bonita, Gabriel Fidelis, e o governo do estado está solicitando autorização da senhor para colocar algumas bandas e terão autorização sim, desde que se encaixe na nossa grade sem problema nenhum. Eu acho que essa parceria é importante, porque eleva ainda mais o nome de Santo Antônio de Jesus. Então, gente, quanto à pesquisa, de opinião do nosso de opinião do nosso São João foi essa. Quanto à pesquisa de opinião do nosso São João foi excelente. Não, aqui tem um gráfico, mas eu tenho um resumo. Por favor, Silvia, só vou.
Mas é isso. Então, o resultado das pesquisas, eu vou falar para vocês, porque realmente foi muito boa. E aí, pelo resultado, pela opinião do público, nós vamos ver o quanto o nosso São João foi importante para a nossa cidade, para o público em geral. Então, vamos lá. Olha, nós tivemos um grande público de fora. É importante falar isso, até porque vocês veem a dimensão do que está sendo o nosso São João. Então, nós tivemos 37,9% no circuito. Isso aqui, a pesquisa foi no circuito. 38%, para ficar mais fácil, foi de pessoas de Santo Antônio de Jesus. Então, 62% foi de fora, né? De outras localidades, destacando aqui Salvador, que 23% dos que estavam aí, quer dizer, mais de 23 mil pessoas de Salvador aqui presentes. Nós tivemos vários municípios, destacando aqui Amargosa, muita gente de Amargosa, Valença, Conceição do Almeida, entre outros. Então, Laje também foi um dos municípios que teve um percentual bem significativo. Sexo masculino, 42%, feminino, 58%. Então, foi mais, né, a turma feminina, o público feminino se compareceu em peso aí. Faixa etária, né, 90% de 18 a 44 anos. Então, o grande público nosso é jovem, né, que participam do São João. Tipo de hospedagem, é importante colocar, moradores da cidade, quer dizer, as pessoas que vieram de fora ficaram na casa de moradores. Foram 32% de parentes, de amigos. Casa alugada, 9%, quase 9 mil, aproximadamente 9 mil pessoas que estavam no circuito ficaram em casas alugadas. E também hotel e pousadas, 6,6%. Então, muitas, 6 mil pessoas aproximadamente ficaram nos hotéis. Você viu, não tinha vaga mais no hotel, nem pousada, nada aproximadamente. E o bate e volta foram 15%. Aquelas pessoas que vieram e voltaram no mesmo dia. As caravanas, né? Aí vem, como soube do evento, né? A tradição, 47%, amigos e parentes, 27,8%, rede social, que é o que vocês fazem bastante aí, 23,4%, rádio e TV, porque TV não teve, então só rádio, em torno de 2% com relação à informação, mas no São João, que vieram em função do rádio, né? Avaliação das atrações, 90 avaliação. Entre bom, excelente e bom, 90%, entendeu? Das pessoas excelente e bom. Então, um número bem grande. Regular, 8% e 1% não optou. Ruim, ninguém falou aqui. Então, foi muito bom. Avaliação da estrutura do São João. Então, excelente, 49%, bom, 43% regular, 5% e ruim, 0,5%. Então, muito pouco. A segurança, que é importante aqui, a avaliação da segurança. Então, excelente, 4,1%, bom, 43,9%, regular, 5,2% e ruim, 1%. Então, esse 1% é alguém que
Não pôde vir de alguma forma. Então a segurança, só temos que parabenizar. Apenas 1% não gostaram da segurança. O restante acharam regular, bom, excelente. Satisfação com São João. 98,4%, né, ficaram satisfeitos com São João. Olha, 98,7%. Apenas 1,3% não ficaram satisfeitos com São João. Imagina, né? As notas atribuídas seguem o mesmo padrão. Mais de 80% deram nota entre 8 e mais de 90%, entre 8 e 10%, e 10, nota entre 8 e 10. E por último aqui, algumas sugestões, né, para o São João, melhoria da estrutura, mas isso é muito pouco. E principalmente as atrações que pediram, as 4 principais que eles pediram aqui. Gustavo Lima, que hoje é muito raro eles tocar, só toca se for contratado por empresa, né? O Wesley Safadão, que fez um showzaço o ano passado, o pessoal lembraram, e querem ele de novo para 2026. Henrique Juliano também, João Gomes e muitas outras atrações, mas os 4 principais foram esses: Gustavo Lima, Wesley Safadão, Henrique e Juliano, João Gomes, entre outros. Eu vou passar aqui. Pronto, com certeza. Você voltaria ou indicaria o São João de Santo Antônio de Jesus? Aqui nós temos 98,5% voltaria ou indicaria. Então, não precisa dizer mais nada, porque está aqui, o gráfico está em preto e branco, mas vamos disponibilizar essa pesquisa para a imprensa, para a segurança, para todo mundo. Vamos disponibilizar essa pesquisa que serve de base para vocês falarem sobre o quanto foi importante o São João para Santo Antônio de Jesus, para todo o público que vieram aqui brincar o São João de Santo Antônio de Jesus em clima de festa. Bom, gente, eu vou passar para a Silvia aqui, que vai falar um pouco mais. Depois nós vamos abrir para as perguntas. Eu quero saudar a mesa, em nome do prefeito Genival, já agradecendo, prefeito, pela confiança, pela sua liderança, pela coordenação sensível. Agradecer a nossa equipe da Secretaria de Cultura, que é uma equipe muito pequena, mas que vem dando o sangue para manter essa cultura em movimento ao longo do ano inteiro. Então a gente sai do São João dessa proporção, já emenda com São Pedro, depois tem uma série de atividades até dezembro, todas já programadas para o trabalho. Agradecer a cada secretário, a cada parceiro aqui presente, em especial a mídia, que esteve conosco ali nos bastidores, nas madrugadas. Quantas vezes a gente se encontrava ali no corredor e sempre ali vocês eram os últimos a sair junto conosco. Então, nosso agradecimento, sem a voz de vocês, a gente não é o São João que a gente está entregando hoje. Se a gente é grande também pelo apoio que vocês têm dado de divulgar essas ações. E divulgar em grande estilo, porque a mídia de Santo Antônio de Jesus, ela é vista, ela é observada por todo o recôncavo baiano e por toda a Bahia. Então, o que vocês produzem aqui reverbera por vários outros canais no estado da Bahia. E nós tivemos esse São João gigantesco, né? Foi o melhor que nós fizemos até hoje, nesses anos que estamos à frente de São João. O mais longo também, são 6 dias de grande festa. E a gente tem muito a agradecer às forças de segurança por todo o trabalho. Nós batemos os recordes de público, né? A gente tem sempre uma média de 100.000 pessoas de público por noite. Esse ano, em vários momentos, nós ultrapassamos as 100.000 pessoas dentro de um circuito, com segurança, com as câmeras observando também, para que a gente pudesse dar conforto e segurança ali dentro do espaço. Ali dentro, nos bastidores, nós tínhamos técnicos
de análise de risco o tempo todo, técnicos de engenharia, pessoal dos bombeiros, todo mundo fazendo ação preventiva para que a gente pudesse manter o espaço totalmente vigiado. Pessoal da Coelba, direto conosco, eles estão aí, inclusive, fazem parte do comitê, para observar se a gente estava com sobrecarga, se tinha risco de alguma falha. Então, assim, por trás de um grande show, a gente tem grandes equipes trabalhando. De manhã, a gente podia observar que era produzido muito lixo, o quanto a CESP fazia aquele trabalho de limpeza, de organização. Então, são muitas mãos para que a gente dê conta de um dos principais, sem dúvida. Hoje, nós estamos diante de um dos principais eventos turístico-culturais da Bahia. E isso nos dá uma responsabilidade gigantesca, porque a gente dobra o tamanho populacional da nossa cidade durante aqueles 6 dias. Claro que isso traz transtornos, né? A gente aumenta o fluxo do trânsito, mas a gente vê, por outro lado, uma cidade pulsante. Todo mundo que estava em Santo Antônio esses dias viu o quanto Santo Antônio estava alegre, o clima de leveza. A gente fez arrastões e as pessoas passavam no arrastão, estavam ali dentro de casa, saíam arrastando junto com a gente, espontaneamente, com alegria. E a gente pode compartilhar desse momento de festividade na nossa cidade. E quem saiu daqui viveu essa experiência de uma cidade acolhedora. A população deu um show à parte, porque dentro daquela multidão a gente via pessoas maduras querendo brincar. Diferente de tempos atrás, que a gente via muitas brigas nos circuitos. Hoje as pessoas estão indo interessadas muito mais em pular junto, em abraçar o desconhecido do lado, em cantar com seu cantor preferido. A gente via essa vontade de se divertir e muito menos de procurar confusão e briga com seus vizinhos. Isso é uma evolução muito boa que a gente vem percebendo na praça pública de Santo Antônio. A gente perdeu as festas privadas, né? O Brasil inteiro reduziu muitas festas privadas. E hoje a gente vê que as pessoas não têm medo de ir para a festa pública, porque se sentem seguras nesse ambiente. A gente veio fazendo diversas reuniões, todos os dias às 11 horas, o comitê se reunia para avaliar o que deu errado naquele dia, teve algum problema que a gente podia melhorar, e a gente tem isso. No dia de Natanzinho Lima, foi um show cedo, uma atração muito buscada pela juventude. A gente teve um gargalo na entrada, porque como as pessoas deixam para sair de casa depois das 7h30, 8 horas, e o show era 9, a gente teve um acesso muito brusco na entrada ali, e terminou obstruindo, ficou em filas mais longas. A gente analisou isso no dia seguinte, junto com a Polícia Militar, com a análise das polícias, nós melhoramos as entradas, aprofundamos as baias, e isso fluiu muito melhor. A gente teve no dia seguinte Jorge Mateus, por exemplo, que atraiu um grande público, e a gente não teve problema mais com a entrada. Claro que as filas são naturais, porque tem que revistar, e é isso que dá um ambiente seguro. Mas a gente foi resolvendo essas demandas ao longo do processo. E a gente é muito grato ao comitê por isso, pela disponibilidade de estar nas nossas reuniões. A gente tinha, além de tema da diversidade, de vila de forró, feirinha de artesanato na rua, podendo mostrar toda a efervescência e a pluralidade da cultura local para todos os nossos visitantes. Isso faz com que as pessoas levem essa experiência. As casas estavam cheias, como o prefeito falou, muita gente que vem para as casas, parentes de amigos, e esse é um perfil que a gente observa um deslocamento. A gente tinha antes um público de 18 a 35, agora a gente tem um público de 18 a 43, né, que deu aí? 44 anos. Então existe já um público que está amadurecendo, mas não deixa de vir para os São Antônio de Jesus. Alguns pontos que a gente já tem planejado para melhorar no próximo ano. Já marcamos reunião com a equipe aqui, não sei, de estrutura, para que a gente possa melhorar tanto o acesso exclusivo ao PCD, que a gente pode melhorar a acessibilidade ainda mais. Esse ano avançamos um pouco, fizemos uma área exclusiva, ao invés de ter só a área prioritária, a gente também fez uma área exclusiva. Mas o acesso ainda teve algumas dificuldades. É uma demanda
próximo ano a gente fazer um acesso melhor, mais exclusivo para pessoas com deficiência. Inovamos desde o ano passado com intérprete de Libras no palco, para que a gente possa também ser acessível, né, para as pessoas surdas e todos os outros tipos de deficiência a gente acolher nessa área exclusiva. É uma das melhorias. O espaço de imprensa é outra melhoria que a gente precisa ter. Esse ano a gente tentou fazer essas coletivas de imprensa junto às grandes atrações. Tivemos algumas dificuldades com empresários de bandas grandes, que às vezes vêm de fora, tem um relacionamento, eu acho que já cansado do show de grandes viagens o tempo todo, e às vezes tem um tratamento mais rigoroso, mais rude, e a gente precisa melhorar esse tratamento com a imprensa. É um compromisso do prefeito Genival e com a gente também, para que o acesso aos artistas principais ele seja mais fluido, ele tenha menos gargalos. É uma das demandas também. Outra demanda que a gente já observou e que precisa ir fazendo, se adequando, é ampliar o arrastão, que deu super certo, a resposta das pessoas na rua, abraçando a gente, dizendo que adorou, que voltou a viver o São João de antigamente, São João de Jesus. Aquele modelo do São João passou por aqui, claro, de um jeito mais moderno agora, mas é manter os arrastões, que a gente fez um teste esse ano que deu super bem, e a gente tem mais algumas outras demandas em termos de estrutura. Agora que a gente conseguiu a concessão por 10 anos, prorrogável por mais 10, 20 anos, Então a gente tem condição de melhorar aquela estrutura, fazendo alguns deslocamentos para que o palco ele possa ser mais recuado e a gente amplia a área de festa. Então todas essas demandas estão sendo observadas para que a gente dê mais conforto e a gente profissionalize cada vez mais o nosso São João. Quanto mais a gente profissionaliza, a gente agrada também ao público e a patrocinadores. Esse ano, o feedback que nós tivemos de patrocinadores foi muito importante. Você vê empresas grandes como Natura, Betsul, Ambev, e todos eles encantados, dizendo que amaram participar dessa festa, já pedindo a gente que mantenha, assim que a gente lançar o book com cotas para o ano que vem, que dê preferência a eles como patrocinadores. Isso é muito bom para a gente, porque quanto mais a gente aporta a iniciativa privada, mais permite que a gente possa investir numa festa com maiores atrações, com maior estrutura. Então é nesse sentido de muita gratidão que a gente fecha esse São João, entendendo que esse momento aqui de prestar contas a vocês com relação a todas as demandas é muito importante também para a gente fazer esse fechamento. Então, obrigada, e a gente está aqui à disposição. Perfeito. É um prazer estar aqui nessa coletiva de imprensa. Eu vou abrir essa coletiva aqui para esse preâmbulo, para que a gente possa passar também para que todos perguntem, mas sem falsa modéstia, acho que nós estamos diante, Silvia, de uma marca que é o São João de Santo Antônio de Jesus, que em breve vai se consolidar com o São João de Caruaru, de Campina Grande. Nós estamos nesse mesmo caminho. O que foi feito aqui em Santo Antônio de Jesus é invejável. Então, não é fácil fazer, mas nós chegamos num nível que essa marca vai ser uma marca procuradíssima. Vou ser mais, assim, a expectativa maior. Daqui a uns 2 anos, prefeito, eu acho que o que a prefeitura terá que aportar dentro desse São João, e que não é um gasto, é um investimento, será muito pouco, porque nós seremos muito procurados, porque o São João de Santo Antônio de Jesus é um São João que não deixa nada a desejar a um outro São João do estado. Falando do trânsito, eu estou radiante de alegria, porque no momento mais crucial para mim, que é o momento que a cidade dobra o seu fluxo, a gente conseguiu manter o ordenamento, a gente conseguiu manter a fluidez do trânsito, mesmo também trazendo a novidade do arrastão, que essa novidade do arrastão, durante aquele momento, ela bloqueia algumas vias, né? 2 dias foram na Rua da Linha, no feriado foi aqui na Roberto Santos, mas o trânsito fluiu. E
também nós diminuímos todos os índices de colisão, de acidentes com vítima, sem vítima. Em relação ao ano passado, tivemos uma diminuição, prefeito, bastante considerável, e aí é o que nos deixa feliz participar de um São João desse, com a competência sua, Silvia, que é invejável. Você sabe capitanear, você tem uma equipe pequena, mas você tem uma equipe muito boa, Débora, Gabriel, essas pessoas precisam ser reconhecidas, Aloísio. Então, dão mão, dão força, né, me sustentam, porque é complicado. E dizer, prefeito, parabéns às forças policiais impecáveis, a pesquisa já diz isso, né, 1% da população achou que foi ruim, então esse cara foi preso, foi entrevistado, né? Então não tem outra solução. 98% voltariam e indicariam o São João. Isso é um absurdo não tem mais. Essa matemática é uma matemática positiva. Isso vai servir para a gente poder entender, finalizando, o quão somos grandes e o quanto esse São João é um absurdo de bom. E obrigado, boa tarde. Bom, nesse momento vamos ouvir o comandante do 14º Batalhão, o senhor Manoilson. Boa tarde a todos, boa tarde prefeito, secretários, doutor Fábio. Bom, antes de mais nada, justificar a ausência do Coronel Lucas, comandante da região, porque ele teve um compromisso na cidade de Cachoeira. E tanto ele quanto o tenente-coronel Hamilton, que é o seu subcomandante, não puderam se fazer presente. Ele pediu que o representasse, inclusive apresentasse alguns dados da região para que fosse de conhecimento de todos presentes. O comando regional ele é responsável por 3 territórios de identidade: o território do Recôncavo, o território do Baixo Sul e do Vale de Quiriçá. Então, esses 3 territórios estão dentro do comando regional do Recôncavo, que o coronel Lucas é o comandante atualmente. E nesses 3 territórios também houve assim um sucesso, digamos, nas ocorrências, né? Não houve, foram festas que transcorreram dentro de um clima de normalidade. Para que os senhores tenham uma ideia, apenas dois flagrantes e 3 TCOs foram lavrados em todo esse período. Então, um número muito baixo para toda essa região. Aqui em sim, ainda falando da região do Recôncavo, teve uma pessoa que foi presa em função da câmera de identificação facial na cidade de Cruz das Almas. Cruz das Almas teve uma pessoa, o coronel pediu para que fizesse isso, porque aqui em Santo Antônio de Jesus a gente tinha uma pessoa que também seria conduzida, ele chegou a ser identificado na câmera, mas quando ele percebeu, ele evadiu-se antes que a gente pudesse chegar até ele. Então, dito isso sobre o Recôncavo, antes de falar sobre o 14º Batalhão, eu gostaria de parabenizar a prefeitura, todas as pessoas do prefeito, todos os secretários envolvidos, porque eu não acredito na sorte, eu acredito em Deus, acredito no planejamento e no trabalho, na força do trabalho. Então, o que a gente está vendo de resultado positivo aqui que o senhor apresentou, que a secretária apresentou, que o secretário de trânsito apresentaram, isso daí é fruto de planejamento e de trabalho árduo. Essa questão de você ouvir o cliente, de fazer essa pesquisa, de ter esse feedback é algo que eu acredito e confio. Tanto confio que também criei aquele QR Code para que a gente pudesse ouvir os nossos clientes. Todos nós aqui prestamos serviço, e o serviço que a gente presta, eu não presto serviço para o comandante geral, o prefeito não presta serviço para si mesmo, a gente presta para a comunidade. E a gente precisa ter essa consciência de que a comunidade precisa ser ouvida e precisa opinar acerca daquilo que estamos fazendo, se o nosso trabalho está sendo efetivo para eles. Dito isso, o que eu tenho a falar sobre a segurança aqui do São João de Santo Antônio de Jesus
Eu considero um sucesso absoluto. Uma multidão com mais de 100 mil pessoas, como foi pontuado aqui em determinados momentos, e a gente não ter uma briga sequer, ou uma ou duas brigas pontuais, isso daí é algo inacreditável. Até falava com um radialista que a gente só consegue isso em eventos religiosos, que as pessoas estão ali adorando a Deus. Se não fosse assim, as pessoas ingeriam bebidas alcoólicas. As pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, toda aquela efervescência do momento, e os ânimos alterados, e ouvindo uma música, se bem que a música também contribui, a música do forró, mas em toda essa multidão, a gente não tem números, assim que eu pudesse, a repórter me pergunta assim, quais foram os números? Dentro do circuito nós não tivemos nada de relevante. Algumas pessoas que foram conduzidas porque estavam portando drogas, uma quantidade pequena de drogas, e é o que aconteceu. Os senhores e senhoras estavam presentes, puderam ver que foi uma festa muito tranquila. Fora do circuito a gente teve 3 veículos que foram apreendidos porque estavam perturbando o sossego, com som em alto volume. Tivemos uma pessoa que foi conduzida em flagrante também porque estava portando armas, portando um revólver, e 2 pessoas que se envolveram numa vez de fato, um agrediu o outro com uma arma branca e o outro com um capacete. Foi o que tivemos durante todo o período do São João. Então eu considero isso altamente positivo, a avaliação que a gente faz, e tanto eu acredito que a avaliação que a gente está fazendo é verdadeira, doutor, porque o feedback que nós tivemos também na nossa pesquisa reflete o resultado que foi dito aqui pelos senhores. Então a gente teve uma pesquisa com aprovação do trabalho da polícia acima de 90%, contando aquelas pessoas que acharam excelente e bom. Então eu volto a dizer, não acredito na sorte, acredito no planejamento, no trabalho e em Deus. Então, senhores e senhoras, eu não tenho muito a acrescentar, porque os dados que a gente tem, não tem números de prisão, essas coisas que normalmente a gente costumaria apresentar, eu não tenho porque não teve. Entende? Então, eu acredito que isso é muito bom e só depõe a favor do crescimento dessa festa que está sendo profissionalizada, como vocês bem falaram. Então, boa tarde a todos, muito obrigado. Secretário da SEDEMA, André Luiz. Boa tarde a todos e a todas. E gostaria de começar falando, agradecendo a gestão municipal, em nome do nosso prefeito Genivaldo Deolino, que mais uma vez não se esforçou em nenhum momento para que nós pudéssemos fazer o melhor São João de Santo Jesus. Gostaria de agradecer a todos os secretários, em nome da nossa secretária Silvia Brito, que é uma baluarte desse nosso São João. Agradecer a nossa secretaria, a SEDEMA, todos o componente dela, que nos ajudou bastante, em referência ao nosso amigo Gabriel, que foi um destaque à parte da nossa secretaria. Gostaria de agradecer aos superintendentes que esteve conosco nessa festa, à imprensa, e falar um pouco da nossa atuação perante a secretaria. E agradecer, porque nós fizemos um trabalho antes de divulgação, a gente fez uma pesquisa e coletamos os dados de todos os restaurantes, bares de nossa cidade, e fizemos a divulgação em hotéis, restaurantes, panfletando nas praças públicas, no trânsito, e nós fizemos uma visita aos restaurantes, passamos nos bairros da cidade, e graças a Deus todos eles estavam com a lotação máxima, os hotéis. Então, assim, foi um trabalho que a gente começou esse ano, junto com a nossa Secretaria de Cultura, para divulgar esses estabelecimentos. Nós também implantamos esse ano, e eu quero até parabenizar o nosso prefeito Genivaldo, que a gente bateu na porta do gabinete, e ele deu um maior apoio a gente, que a gente implantou uma coleta seletiva esse ano. Então, essa coleta seletiva, que é muito importante, conseguimos pegar ali só no circuito do São João 2 toneladas então, de latinhas. Então, essa reciclagem é muito importante para o meio ambiente. E foi muito bom. A gente teve com a CRB, que foi o nosso parceiro, tivemos uma audiência com a doutora Renata, juíza de Santo Jesus também, que ela
esteve junto conosco, a doutora Bianca, uma pessoa que toda hora estava ali com a gente, com a CRB, então esse agradecimento aqui a vocês, que foram muito importantes. E ao nosso prefeito, que a gente fez uma coisa, vamos dar um abono para os catadores, e tirando de circulação 2 toneladas de latinhas do circuito do São João. Então isso foi muito importante para o meio ambiente e a gente fica muito feliz com esses dados. E agradecer aos empresários da nossa cidade, que assim, movimentou bastante o comércio da nossa cidade, aos empresários, em nome do nosso amigo Titinho, quero estender para todos os empresários da nossa cidade, que tratou muito bem todas as pessoas que aqui estiveram. Então, muito obrigado a todos aí. Nesse momento vamos ouvir, representando a Secretaria de Saúde, o senhor João. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa aqui, na figura do prefeito, cumprimentar a sua segurança, do Tenente Coronel Manoilson, doutora Bianca, defensora pública, doutor Fábio, Silvia. Obrigado, agradecer pela oportunidade de trabalhar em São João, agradecer a Ariana e Priscila, que sempre estiveram à frente dessa pasta, e esse ano me incumbiram dessa responsabilidade. Já participei de algumas coletivas de imprensa, mas participar de coletiva de imprensa só para falar de coisa boa é fácil, né? Aí fica tranquilo para a gente tratar de dados. Eu vou trazer de 2 frentes diferentes, que foi o atendimento à unidade de saúde, que é um reflexo de tudo que acontece na festa em si. A unidade de saúde ela fica como unidade de retaguarda para acolher aquelas pessoas que necessitam do atendimento de saúde e que assim, a gente tem dados muito positivos. Eu vou fazer um levantamento, não tive tempo ainda, mas vou fazer um levantamento com comparativo de anos anteriores, que eu acho que isso é um dado positivo para que a gente possa ter uma resposta do quanto a gente evoluiu em profissionalismo, de tudo que a gente fez para o São João acontecer dessa forma. Então, numa festa dessa magnitude, com mais de 100 mil pessoas em alguns dias, a gente teve um total de 335 atendimentos no total de todos os 6 dias de São João. Foram 335 atendimentos. É um dado muito positivo. É um dado muito positivo. Em termos de um comparativo, a gente brincava, conversava todos os dias nas reuniões do número comparativo entre mulheres e homens atendidos. E quando o prefeito trouxe, em termos de proporção de mulheres e homens que compareceram à festa, nossos dados estão mais favoráveis às mulheres agora, viu prefeito? 58% dos atendimentos foram de mulheres, mas volto a chamar a atenção para outro dado interessante. Nem todos esses, dessa grande maioria, foram somente de uso abusivo de bebida alcoólica, mas de cólica menstrual, dor abdominal, torção, tosse. Então, são dados muito positivos. Em termos de transferências, foram poucas transferências, foram um total de, eu anotei aqui, foram 14 transferências, mas, se eu não me engano, 2 por algoritmo, ela respondia, demorou para responder. Em termos de agressão, foram casos que vieram de fora do circuito, aqueles casos que foram uma agressão com arma branca, dor precordial que acabou sendo transferido para Encar. Então são casos bem pontuais. Outro dado interessante que eu venho conversando com a doutora Bianca é o número de atendimentos em menores de idade. A gente tinha dados anteriores de um percentual elevado de crianças que chegavam à unidade de saúde com o consumo de bebida alcoólica. Esse ano nós tivemos a grata surpresa, apesar de a gente ver muitos adolescentes consumindo bebida alcoólica, mas foram 21 atendimentos com menores de idade, tá? Todos acompanhados pelos pais, e apenas 7 por consumo de álcool. Ainda é um dado preocupante. Isso não é porque é um dado 7 num público desse, mas que não preocupa, mas que a gente deve levar em consideração, tá? Além disso, nós tivemos em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB trouxe aqui para Santo Antônio pela 2ª vez uma unidade do Fique Sabendo, que é uma unidade de atendimento, de captação de pessoas para realização de exames de teste rápido.
Então, os exames realizados foram testes de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Santo Antônio de Jesus ficou em segundo lugar no estado, perdendo apenas para a capital, para Salvador. Das cidades fora a capital, Santo Antônio ficou em primeiro lugar em número de captação de pacientes e exames realizados. Isso é um dado também positivo, tá? Para a gente, que as pessoas, além de querer curtir, estão interessadas em outros serviços que nós oferecemos. Então foram 1.602 pessoas testadas, 6.291 exames realizados, alguns com detecção positiva de algumas doenças sexualmente transmissíveis, mas já encaminhados para tratamento e atendimento. Então, quando a gente fala desses dados e aí de saúde, é o reflexo do que ocorreu, das forças de segurança, da ação da Defensoria Pública com o plantão integrado, da gestão como um todo. Então, toda a equipe de produção, a equipe de engenharia, toda a equipe que trabalhou para projetar essa festa, traz isso como resultado. Das fiscalizações de barraca de vigilância sanitária, acho que pela primeira vez, depois de tantos anos de trabalho em São João, nós tivemos uma única apreensão em termos de fiscalização de vigilância sanitária, que foi medicamento comercializado por baleiro. Então, não houve apreensão de comida estragada. A Dinta aqui, que é daqui representante da Defesa Civil, fez um trabalho fantástico. Parabéns pelo trabalho que sua equipe realizou, com o recolhimento de garrafas de vidro. E a gente monta uma força-tarefa. A Lena estava responsável pela Secretaria de Infraestrutura, então a retirada de braseiros de queijinho, que é um perigo imenso, porque aquilo ali pode causar uma queimadura séria, ambulante. A gente corria para poder tirar em tempo. Então, assim, eu só tenho elogios a fazer a toda a gestão pelo trabalho que foi realizado. E como o Tenente Coronel Modelo falou, sorte tem quem não tem competência. Quem faz as coisas com competência, a gente tem resultado. E é isso que a gente está trazendo aqui hoje para vocês. Obrigado. Nesse momento, vamos ouvir o coordenador regional da 4ª Corpim, Dr. Fábio Santos. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretária. A voz aqui já viu como é que tá, né? Porque eu ainda estou no virote, né? Porque eu ainda não saí hoje aqui de Santo Antônio e fui direto para Cachoeira e estou aqui de volta. Então, o coronel, o comandante aqui, nosso coronel, foi muito feliz quando ele disse que nós não tivemos sorte. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem coordenado. Nós tivemos um cuidado e, como bem disse o Iuba, amigo, Silvio, você está de parabéns pela sua equipe, está de parabéns pelo projeto que foi capitanear essa ação aqui, de comandar o processo do São João aqui em Santo Antônio de Jesus. Nós somos atores nós todos que estamos aqui nessa sala aqui hoje somos atores desse grande projeto que deu certo. E o planejamento é que fez justamente com que a gente chegasse hoje aqui para dar boas notícias. O Uber falou aqui que a gente está querendo se aproximar de São João como Caruaru. Eu estou já começando a ficar com medo, porque a gente vai começar a ter que achar um local adequado para tanta gente, porque nós tivemos aqui praticamente 6 dias de festas intensas. Tivemos ações pontuais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e ações pontuais em conjunto. Nós conseguimos desarticular uma quadrilha logo nos primeiros dias de São João, uma quadrilha que se instalou aqui em Santo Antônio para fins de furtos, né, e aparelhos celulares dentro do evento. Então, a gente conseguiu agir rapidamente, conseguimos prender em flagrante as pessoas envolvidas, conseguimos identificar o local onde estavam guardando celulares, em um hotel aqui no centro da cidade. Então, para que a gente pudesse dar tranquilidade também para as pessoas poderem acessar o evento e poder curtir sua festa da melhor maneira possível, sem
o risco de ter algum tipo de bem furtado. Então a gente teve esse cuidado. Os policiais trabalharam de forma velada, então tivemos policiais durante os shows e também na área externa, fazendo o levantamento técnico, justamente fazer esse trabalho de inteligência para identificar e pontuar, em conjunto com a Polícia Militar, essas ações, e graças a Deus deu tudo certo. Como disse o comandante aqui, isso não é sorte, isso é um trabalho pontual, um trabalho que já vem de mais de 2 meses à frente da Secretaria de Cultura, trazendo a gente, às vezes a gente esquece o dia, ela lembra, tem reunião hoje, e a gente sempre tem que estar se fazendo presente, né, nessas ações, e eu só tenho aqui a parabenizar todo o corpo administrativo da Prefeitura e também as forças de segurança, aqui a Polícia Militar, a Defensoria Pública, que foi a doutora Bianca aqui, que também nos ajudou muito, principalmente com a inauguração daquele posto integrado de direitos humanos, né? Nós tivemos aqui também. E eu não posso esquecer também de todo o corpo de segurança, em tese, da Prefeitura. Então nós tivemos aqui a SMTT, que nos ajudou bastante, a Guarda Municipal e também a imprensa, que quando tinha qualquer tipo de situação, de imediato, mantinha contato com as forças de segurança. Isso ajudou bastante. E não é que ajuda a gestão da polícia, a gestão das forças, ajuda a população. E eu quero aqui continuar tendo o apoio de vocês da imprensa nesse sentido, em divulgar e nos ajudar de forma direta e pontual com as demandas aqui. Eu queria só fazer um adendo, prefeito Silva, só para não me alongar. Os celulares que foram recuperados encontram-se hoje na Delegacia de Polícia, na sede da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Então, eu conto com a colaboração de vocês aqui da imprensa de divulgarem isso nas rádios, para que as pessoas que foram lesadas procurem a Delegacia de Polícia para, obviamente, identificando o aparelho, se identificando, a gente possa fazer a devolução. Foram 12 aparelhos recuperados. 12 aparelhos recuperados. Então, nós estamos à disposição e tivemos um grande problema. Aqui, como o secretário falou, que você só pode dar notícia boa, tem uma notícia ruim para dar. As pessoas tiveram seus aparelhos furtados. Nós tínhamos um posto exclusivo na Polícia Civil dentro do circuito, e as pessoas não iam fazer a ocorrência policial. É necessário que a gente possa ter conhecimento da situação, é necessário que a pessoa possa informar que houve o furto, para que a gente possa, se não conseguimos recuperar durante o São João, que a gente possa recuperar após o São João, porque o trabalho da polícia, tanto da civil como da polícia militar, ela não vai se encerrar nesse momento, ela continua. Então eu conto com a participação dos senhores, da imprensa, que comuniquem as pessoas através dos institutos de comunicação, para que vão até a delegacia, mesmo que após a festa, que façam as ocorrências, informem o telefone ou que teve algum bem furtado. Desde já, muito obrigado, parabéns novamente à Prefeitura aqui do município, e nós colocamos à disposição para qualquer coisa. Nesse momento, passaremos a palavra para a doutora Bianca. Ela vai falar um pouco sobre o plantão integrado de atendimento da Defensoria Pública. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a mesa na mão do prefeito, queria saudar a Joana, André, Cunhuba, Cíntia, Manoel, comandante, Fábio, coordenador da quarta companhia. Só esclarecer, fazer um esclarecimento. A Defensoria, eu venho falar um pouco dos dados da Defensoria. A Defensoria compôs o plantão integrado, que é esse projeto da SJDH. E talvez, assim, muitas pessoas confundiram, porque eu era uma pessoa muito ativa, né? Sou uma pessoa muito ativa em tudo que eu me envolvo. Mas eu trouxe também, como eu faço parte do plantão integrado, os números gerais, que englobam também os números que o João já falou, né? Porque saúde é prevenção. Vocês me desculpem a voz, mas eu estamos trabalhando muito, e aí a voz está acabando, não teve tempo de recuperar. Então, queria primeiro pontuar que o nosso arraiá foi um arraiá, sim, de muito respeito.
gente conseguiu, então, proteger direitos das pessoas vulneráveis, evitar violações desnecessárias. E acho que a Defensoria contribuiu muito, mas não só a Defensoria, a gente tem que colocar aqui os outros órgãos de prevenção, então, que trabalhamos articulados, né? SPREV, SJDH, assistente social, né? A Secretaria de Assistência Social, muitos servidores, né? A gente trabalharam intensamente. A saúde, o Conselho Tutelar, o PROCON, o Ministério Público, o CNDCA. Estou citando aqui. Eu acho que isso foi um grande diferencial do nosso São João. A gente ter um trabalho em rede articulado de órgãos de prevenção. Tenho que também agradecer as forças de segurança, como todo mundo já agradeceu, realmente o papel deles é fundamental, mas é um trabalho que acaba sendo mais repressivo e a gente faz um trabalho complementar, né, de proteção. Aí, assim, a Defensoria teve poucos casos de urgência e emergência. A gente teve uma pessoa que foi na Defensoria, lá no caminhão da Defensoria, com uma dificuldade de fazer uma cirurgia e a gente dialogou com o hospital regional, a gente foi lá no dia 21, dia 23 a pessoa foi operada. Então, a gente também fomos à delegacia, fizemos uma conversa lá, a gente teve 2 presos que estão há muito tempo lá, que precisam de transferência. A gente já oficiou a CEAP, né, que é o secretário que é responsável por essa transferência, deixando claro a importância, né, de que as pessoas fiquem presas no local correto, onde os direitos delas não estão sendo violados. Então a gente fez o nosso trabalho, eu foquei nos dados do São João, mas a gente não se resume ao espaço do São João. A gente foi em várias localidades, porque a vida continua lá fora e a gente entende que os nossos assistidos estão nesses outros espaços. Então a gente fez diversas inspeções, à UPA, ao posto de saúde, né? Não tivemos ninguém que solicitou medida protetiva nesse momento, nem que veio fazer uma denúncia de racismo, homofobia. Então a gente pôde fazer um trabalho mais de estar articulado com as outras instituições para a gente ter um evento mais acessível, seguro e justo para todos. A gente fez ações de fiscalização no espaço da festa, né, como eu falei também, e aí eu queria acho que a Defensoria contribuiu nas reflexões sobre acessibilidade. Eu queria parabenizar a Silvia e toda a equipe por acolher os questionamentos com relação à acessibilidade. A gente pôde ir ao longo da festa melhorando e já debatendo ideias e projetos para o novo São João, para o próximo ano. Então, acho que a gente pôde fazer essa contribuição, da mesma forma que eu acho que a gente pôde contribuir junto com o André com a questão dos catadores. E também queria parabenizar ele, porque eu vejo uma postura ativa da gente. É um trabalho que é a longo prazo e ele está ali fazendo, chegando junto mesmo para entender os problemas da cooperativa, né? Para que a gente de fato possa aproveitar melhor o nosso lixo, né? Eu sou de São Paulo. São Paulo, o lixo é ouro mesmo e as pessoas geram-se muito emprego. Então eu vejo nele uma disposição para a gente poder fortalecer esse grupo, né? Como eu não tinha visto antes, então eu queria já parabenizar. É um trabalho que a gente vai fazer, começamos, né? E que vamos continuar e que a gente espera que a gente vai poder trazer para vocês muitos outros resultados. A gente também, por conta dos números de pessoas com uso excesso de bebida, a gente fez algumas campanhas de prevenção junto à organização e aos artistas. Então, acho que foi lá pelo 3º dia que a gente passou ali um roteiro para falar e reforçar para não beber bebida alcoólica para adolescente, que a gente estava vendo, e também para as pessoas se hidratarem e se atentarem para o consumo de álcool. Então, a gente fez isso com a organização da festa e também sensibilizando alguns artistas para fazer que o artista comunica isso mais. E a gente pode pensar, né, assim, e usar mais os artistas nessas campanhas de prevenção, né? Cada um, às vezes, se liga mais com o público, pode fazer alguma coisa assim. Até com relação às doenças sexualmente transmissíveis, que teve um dado, né, de sífilis, que nos impactou, né, assim.
Então a gente, queria só citar aqui o Sam, Cauã, a Verena, o Thiago Aquino, a gente foi conversando com alguns e eles foram executivos e fizeram essa campanha. No dia que a gente teve a Anne Castelo, a gente também ajudou a elaborar um material de prevenção, pensando no público infantil, também uma ação de prevenção. Fizemos diversas reuniões, inclusive temos um relatório que vamos encaminhar para o município, que é um relatório, aí sim, do plantão integrado, com todas as sugestões. Nós fizemos uma reunião no último dia. Aí eu queria chamar a atenção que a gente, embora não tenha um número alto de adolescentes que, com excesso de uso abusivo de álcool no posto, a gente viu muitos jovens bebendo e muitas vezes com os responsáveis, com os pais ali, né? Então a gente sabe que é uma questão cultural, a bebida no nosso estado, e então a gente tem que pensar, né, em outras formas de trabalhar isso, porque o adolescente, quando ele faz uso de bebida, ele se coloca em diversas situações de risco, né? Da equipe da defensoria, que eram 5 pessoas, a gente distribuiu 767 pulseiras, realizou 869 abordagens, distribuiu 614 cartilhas e colamos 317 adesivos. Achei interessante que no primeiro momento que o carro estava lá, a gente tinha que acessar as pessoas, né? E já no terceiro e quarto dia, as pessoas vinham buscar a cartilha, vinham buscar as pulseiras, né? Então, a população começou a entender o que significava o caminhão ali e abraçou bem essa ideia. A gente tem uma estimativa de abranger 6.000 pessoas, sendo pessoas, então, que tinham ciência do serviço da defensoria, podiam acessar, ficaram sabendo que a gente estava ali. No caminhão, a gente fez 20 atendimentos. Um deles, a gente fez um teste de DNA de um recém-nascido com pais surdos, que não conseguiam registrar o bebê, né? Então, aí a gente fez não estava programado, mas vamos dar um jeito e fizemos o teste. Agora, por último, o plantão integrado. Deixa eu só pegar aqui todos os dados aqui. Só para... junto com os outros órgãos, eles apresentaram um dado de adesivo, insumos de prevenção, pulseiras de identificação, pulseiras de pessoas surdas, testagem rápida, materiais de prevenção, lenços, botões, folhetos e cartilhas de 47.595 materiais distribuídos, né? Então, você, juntando município, estado, defensoria, saúde, todos esses entes, a gente atingiu, em termos de prevenção, um número alto de pessoas, né? Fora as situações, a pulseira, acho que a gente tem que, a gente tem que fazer o destaque da pulseira, né? A pulseira resolveu muitas situações delicadas e sensíveis. Então, a gente, toda noite tinha uma situação, algumas noites um pouco mais, outras menos, mas as crianças estavam com a pulseira e a gente conseguia acolhê-las bem e localizar os pais através do apoio que os organizadores do evento, a prefeitura deu de chamar no palco, né? Então foi muito bom, a gente evitou muitas situações que poderiam ser trágicas. Então eu queria agradecer também toda a colaboração, né? Da gente poder prestar esse serviço, e o Dr. Fábio falou, acho que os dois falaram sobre isso, como a gente presta serviço para a população, é muito bom, eu fiquei realmente cansada, mas muito satisfeita de poder prestar um serviço de qualidade para a população